Muito bem, Gil, estamos ao vivo, agradecendo a audiência de todos. 19h15 nessa terça-feira, Gil Leal. Olha, quero agradecer a todos que estão no YouTube, Smart TV. Você que está no YouTube, você pode dar o gostei aí no YouTube, ajuda bastante. O P-Alerta, Gil, em 60 dias já estamos aí em 5.208 seguidores inscritos, né, no YouTube. E para quem tem TikTok, segue lá o TikTok do P-Alerta também, Ilha News P-Alerta. Atingimos aí 18 mil curtidas, 30 dias, viu, Gil? Coisa boa. Agradecendo a todos, a grande audiência. Quero agradecer aqui também a candidata Luísa de Deus, que já está aqui nos estúdios do P-Alerta. Candidata, eu quero agradecer a presença da senhora. Senhora, não é senhora, né? É jovem, só que é... Uma senhora jovem. É um respeito, né? É um respeito e a gente sempre... Eu sempre gosto de chamar de senhora, né? Mas você, pronto, você não é uma idosa, né? Mas você, muito obrigado por aceitar o convite do P-Alerta estar aqui nessa noite. Quero estrear, né? Perguntando quem é Luísa de Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, antes de entrar ao ar, a gente vinha conversando sobre o programa e eu gostaria de publicamente parabenizar. Eu fico muito feliz quando tem novos formatos, quando a nossa comunidade, a nossa cidade avança, e acho que vocês estão prestando um serviço, enfim, muito útil à população de Paulo Afonso, de contagiar todos com a informação. Vamos lá para a resposta. Quem é a Luísa de Deus? Eu sempre tive muitas oportunidades de falar isso, mas nunca é demais. Eu agradeço muito o espaço para dizer que Luísa é uma jovem de 26 anos, é advogada, sempre fui muito determinada e estou na política agora enfrentando o desafio por ter muitos sonhos, muitas crenças realmente de um mundo que a gente pode achar que é romântico demais, mas se a gente deixar de acreditar, não vamos conquistar nada. Então, como uma boa estudante de direito que fui, acredito nos ideais, na efetivação dos direitos de todos, de levar, enfim, garantias que estão só no papel. E a política, para mim, foi a ferramenta de tudo isso. Então, eu sou uma mãe também, jovem, mãe de Maria Olívia, a quem eu tenho muito orgulho, e estou enfrentando isso por tudo que eu acredito. Ô Luísa, o que é que te fez assim dar esse start? Eu quero ser política, eu quero entrar nesse mundo político. Porque a gente sabe que é um mundo que hoje no Brasil atualmente, né, infelizmente, está muito polarizado, né? Principalmente Paulo Afonso também. O que é que te fez dar um start? Não, eu quero entrar na política, eu preciso entrar, eu preciso fazer minha parte. O que é que você pensou para tomar essa decisão? Olha só, vou contar assim uma breve historinha. Sim, fica à vontade. Eu costumo dizer que a política entrou na minha vida por osmose. Eu não tive opção. Eu cresci muito pequenininha, vivendo em um ambiente que tudo isso era muito natural para mim. Até fazendo a referência que Gil me viu crescer, me viu como era a realidade de todos nós. Então pra mim ali era natural. Tudo que acontecia, todos os assuntos, tudo que conversava, eu ouvia. No caso, você cresceu na política, por mais que eu né? fosse criança, não assimilasse, aquilo faz parte da sua vida. Enfim, você vai amadurecendo, você cresce. Eu escolhi o direito, que é uma profissão muito ampla, é uma profissão que está totalmente interligada também com os interesses da sociedade. E foi ali que tudo começou, por ver também uma falta de interesse daquelas, garotos como eu, que não sabiam nem mesmo nada sobre política, pois justamente não era interessante para elas. Como você bem citou, não era interessante. É um cenário tão polarizado, é um cenário tão desgastante, que a gente desacredita tanto. Só que para mim era natural falar, porque era a minha vida. Sim. Então eu tinha essa referência. E aquilo também começou a me incomodar. Ver que as pessoas não participavam como devia, ver como era interessante também. Você queria deixar sua marca, no caso. Levar essa informação, não. Eu acho que a gente tem que contagiar. O que vocês fazem aqui é exatamente isso. É contagiar pessoas para voltarem os olhos para a política, cobrarem dela a participação na política. Sim. E é interessante, a nossa sociedade só vai para frente se realmente todos, a maioria, entender que é importante participar da política. Então eu sou muito grata por, desde jovem, com os meus 26 anos, ou até mesmo antes dos 26, ter entendido isso. Então o start, assim, pode ter sido muito tímido, essa vontade de realmente levar essa mensagem, de mostrar realmente que a gente tinha que levar a política para as ruas.
Mas na prática mesmo, o que me faz estar aqui foi, enfim, a gente pode planejar muitas coisas. Não estava nos meus planos estar aqui hoje. Como assim, acho que Gil sempre teve a oportunidade de dizer, eu engravidei, eu estava formando a minha vida, eu tinha uma linha a seguir que não era essa, pensava, não, vou fazer meu mestrado, vou criar minha filha, vou ser professora, que era o que eu quero ser. Você queria ser professora? Eu vou ser professora da faculdade de Direito. Eu acho coisa que boa. Também o poder de poder influenciar, enfim, mais jovens com esse, sabe, potencial é muito bacana. Olha que tem muita gente que não quer ser professor, viu? Mas, enfim, é um dos meus sonhos, revelando aqui agora pra vocês. E tudo, eu acho que na política a gente também influencia as pessoas. Sim. Como ser professor Sim. é um marco, uma profissão, assim, muito importante nesse sentido. Então, quando eu vi essa oportunidade, esse chamado, que eu também acredito muito que é um chamado, é uma vocação, foi o meu momento, estou aqui hoje. E aí eu quero emendar a primeira pergunta. Você se inspirou no seu avô para vir na política ou você quer fazer uma história Luísa de Deus? Olha, eu não tenho como dizer que não me inspiro em Luiz, eu sempre falo isso. Sim. Luiz é o meu maior espelho de vida, de homem, de tudo. É um cara que eu amo muito, não poderia ser diferente, Sim. é o meu avô. E eu tenho muito orgulho porque a trajetória dele é muito limpa. Sim. É muito. E é outra coisa, é outra grande mensagem que a gente tem que levar para o Brasil. Quando a gente pensa numa política totalmente suja, numa política desonesta, numa política de pessoas querendo subir em cima das outras, traiçoeiras, em uma política que é decepcionante, Luiz, para mim, em 30 anos de história pública, sai dessa curva. Então, poder ter a honra de levar a mensagem para a Bahia, para o Brasil, para o mundo inteiro, que existe sim um homem sertanejo de 84 anos, que em 30 anos na verdade mais de 30 anos de vida pública, quando ele exercia também a sua função no Hospital Nay Alves de Souza como diretor e como médico, ele geriu aquele hospital com muita honestidade. Então é assim, vale a pena acreditar. É um homem que vale a pena defender, porque ele alcançou o cenário maior da política no Brasil, que é no Congresso Nacional, e tem mãos completamente limpas. E isso não está saindo da boca de Luísa, está saindo por todos os meios de comunicação. Até da oposição elogia ele. Quem é contra Luiz de Deus, que diz que é oposição? Sempre elogia. Tem um respeito, né, Gil? Tem respeito por ele. É uma figura que a gente não pode, de maneira alguma, deixar de falar. Luiz de Deus eu conheço muito bem, é uma figura, hoje está chegando a 84 anos, e já fez muito por Paulo Afonso, em todas as áreas. Nós não podemos tirar isso dele, ninguém pode fazer isso, né? É um homem que fez muito bonito na política, que é o que a política é. Exato. Ser um cara que tem um nome limpo. E aí, Gil, antes de passar a pergunta para vocês, que eu já encerro minhas perguntas aqui, antes que eu esqueça, uma coisa que eu admiro na senhora, em você, é a sua coragem. Você é muito polêmica, e isso a imprensa Paulo Afonsina repercute muito a sua polêmica. Como que você vê isso, assim, o seu jeito diferente de fazer política em Paulo Afonso? Porque a política de Paulo Afonso a gente já tem uma linha, a gente já sabe mais ou menos como é. Quando Luísa de Deus vai, por exemplo, no podcast, vai num programa, depois da semana é só a repercussão. O furacão passou no programa tal, passou. Como que você enxerga isso? Veja você sabe que você é polêmica, você sabe que aquilo que você fala repercute, tem uma amplificação muito maior do que os demais candidatos. Como você enxerga isso? Olha, isso é um dos outros grandes razões de eu entrar na política, porque também, por mais que eu tenha vivido na política, por mais que eu tenha muita honra da história política de Luiz, era uma política que era praticada, que é mais o tradicional, é mais o comum mesmo. E eu, quando via isso, sempre fui muito questionadora, com tudo na minha vida. E eu dizia, a política precisa de realmente pessoas corajosas a dizer o que pensa. E o que eu faço, se causa polêmica, eu não sei, é porque eu penso assim, eu acho que na política, os políticos como um todo, eles têm medo de dar a sua opinião, porque como vai repercutir isso? Porque tudo para eles parece que é uma matemática e uma reversão de votos. Se eu falar isso, eu posso perder. Se eu falar isso, eu posso ganhar. Então, o meu maior interesse de falar tudo o que eu falo é de ser independente. Eu acho que o político, para tal, ele tem que ter, sim,
coragem de falar a sua opinião, independente do que aquilo aconteça. E se você conquistar pessoas pelo que você é, muito bacana. E mais ainda, na política, quando a gente faz política, a gente... É uma coisa que era muito massificada. Políticos têm interesse da população desinformada. Políticos não querem que a população tenha o devido conhecimento, porque vai se tornar desinteressante para ele. E por ser advogada, eu sempre vi, não, eu tenho que passar a realidade para as pessoas. Eu estudei leis, eu estudei como aquilo funciona. Eu não posso enganar as pessoas. É triste dizer isso, mas a política se torna um meio de iludir as pessoas, justamente por não falar a verdade, até mesmo das leis do sistema. Sim. E pra mim eu preciso, foi um compromisso meu, como profissional, que eu assumi. Você sente que é mais amplificado essa sua voz aqui em Paulo Afonso? Que geralmente repercute mais as suas frases, aquilo que você fala, as suas opiniões. Você sente isso? Sim, sinto, mas porque talvez eu tô me destacando por conta disso. Porque o que a gente tem à nossa volta ainda, as pessoas não entenderam isso. Não fazem esse tipo de política de realmente mostrar à população a informação certa. Vamos lá. Boa noite, Luísa. Veja só, você se apresenta como novo na política de Paulo Afonso e região. E fala em renovação, que é louvável. Mas você faz parte de uma família que governa Paulo Afonso há muito tempo. A gente acabou de falar do seu avô, a quem a gente parabeniza sempre pela idoneidade que você falou, realmente é atestada por todos, não só por você. Mas você não acha que isso acaba trazendo esse estigma para você de continuismo, de apenas continuidade, de que você, na verdade, não seria esse novo, seria o velho apenas com um verniz do novo? Rômulo, deixa eu falar assim o meu posicionamento sobre isso. Eu já tive a oportunidade, mas eu quero repetir que realmente é visto como uma forma muito pejorativa quando você tem um familiar dentro da política já e você se insere. Todas as pessoas realmente têm, todas não, mas uma grande parcela tem esse tipo de crítica, de falar, é um continuismo, é uma oligarquia, não dá pra ser assim. E eu gosto de falar que é natural em todas as famílias, em todas as relações, as pessoas se espelharem umas nas outras. Todo mundo tem como referência o que você vê dentro de casa, em especial. Eu sempre vejo em todos os outros ramos, poxa, se eu tenho uma família... Por exemplo, a minha família, Luiz de Deus é médico. Luiz de Deus tem 2 filhos netos, 2 filhos médicos. Dentro da família de Luiz de Deus tem mais, deixa eu ver quantos netos médicos, 3 netos médicos. Então é algo que isso não é só na família de Luiz de Deus, é como um todo. E eu gosto de um fato muito interessante, que existe um livro que eu cheguei a ler, que dizia que quando tinha lá na China as ditaduras e viam famílias com espírito de liderança, com espírito político, o ditador ele afastava o pai do seu filho. Eles colocavam na intenção de que aquele espírito de liderança não passasse de pai para filho e não se tornasse uma ameaça para aquele sistema ditador. Mas o que acontecia era o contrário, era que por mais que isolado fosse, isso era a força da genética. O que eu lia era exatamente isso. Como a genética também conta, por mais que você não esteja naquele meio, você tem o traço, você tem o tino. Então, pra mim, eu me enxergo dessa forma. Eu olhava, eu tenho o Luiz como referência e, sim, quando dizem, tá no seu sangue, eu realmente assumo isso, eu acolho isso porque eu entendo de fato. Eu acho que é uma vocação, entende? O que eu faço hoje, o que eu tenho conquistado hoje, não é à toa. É porque eu carrego uma tendência para tal. E veja bem, quando se fala de Luiz como político e eu ser renovação, eu entendo que tudo evolui. Qualquer familiar, um neto certamente tem uma cabeça muito diferente da cabeça do seu avô, até mesmo por história, historicamente, por tempo, biologicamente as coisas evoluem também e você acaba tendo outros posicionamentos. Mas então, por mais que eu seja neta, eu trago comigo a renovação porque eu sou uma pessoa do século XXI e eu tenho outros posicionamentos, eu tenho outros ideais, e isso é novo. Mas o fato de ser apoiada pelo grupo, de se valer da família para se candidatar, para arregimentar votos, você não acha que isso acaba trazendo esse estigma que eu falei?
Sim, é o que traz estigma, mas assim, eu nunca vou renegar o meu sobrenome. Eu nunca vou renegar a minha história. Eu nunca vou deixar de bater no peito e dizer eu tenho orgulho de Luiz de Deus. Até porque também em todos os outros cenários da vida existem pais empresários que levam a sua empresa adiante, os filhos assumem e ele assume por uma carga, por uma história. Eu acho que toda pessoa e toda família que tem um legado, que tem uma história, seja em qualquer que seja o âmbito, tem realmente a intenção de ver aquilo ali prosperar. Então, pra mim, não tenho como dizer assim, olha, a partir de hoje eu não sou mais Luísa de Deus porque eu quero ser política. Claro. Veja só, você participou de uma reunião na prefeitura que deliberou sobre o cancelamento da Copa Vela. Você confirma que você participou da reunião? Eu estava em um momento ali que não esperava que iria acontecer. Certo. Eu fui falar com o Luiz de Deus, com meu avô, enfim, sobre um fato, dar um abraço. E na sala ao lado havia essa discussão. E aí eu acabei, por acidente, participando da discussão. Sim. Você não acha que essa participação acaba contribuindo para essa ideia que a gente tem aqui, que a população de Paulo Afonso tem, de que Paulo Afonso hoje é gerida por uma família e, o pior, por uma parte da família não eleita, e que você, por não exercer cargo eletivo, por não exercer nenhum cargo como funcionário da prefeitura, participar de uma reunião dessa, não seria algo ilegítimo que contribui para esse pensamento de que uma burocracia não eleita que governa Paulo Afonso hoje? Olha, como eu disse, foi por acidente e o gabinete é aberto a toda a população. Você, se você quiser ir amanhã, entrar na sala de Luiz de Deus e conversar com ele, eu sei que você vai ter acesso. Não, devidamente. O prefeito não. Mas muitas pessoas. Só corrigindo, o prefeito é uma pessoa extremamente acessível. Sim. Ele deu entrevista pra gente recentemente e foi super solícito. A gente só tem elogios a ele. Mas a gente sabe que existe o que a gente chama aqui de gabinete do mal, que impede esse acesso. Até vereadores hoje não conseguem falar com o prefeito. Não por ele é extremamente acessível, é uma pessoa simples e acessível. Mas algumas pessoas ao redor impedem esse acesso da população em geral ao prefeito, lamentavelmente. Perfeitamente. Então eu não entendo a dinâmica de se está acontecendo dessa forma, porque o que eu sempre presencio é pessoas sim tendo acesso a ele. Mas o que eu quero dizer ele é o gabinete em si de qualquer prefeito. Tem que sim ter acesso. Deve ser dessa forma. E eu o vejo e presencio ele sendo. Se tem momentos específicos que isso não acontece, realmente não é da minha alçada. Mas o que eu quero dizer, eu estava ali para cumprimentá-lo, para tratar sobre um assunto e sabia que iria encontrá-lo ali, rapidamente. Alguma coisa, eu não estava ali participando e gerindo absolutamente nada. O que eu fiz também, por acidente, quando se levantou esse tema, era dar a minha opinião, como toda a população de Paulo Afonso está dando e clamando por esse fato. Então, o que eu fiz e a minha contribuição ali só foi dizer e cobrar também um devido posicionamento que eu achava justo, que era justamente a comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Se tudo fosse comunicado de forma melhor, as coisas não alcançariam tudo o que tem acontecido. Então a minha participação não foi dar opinião sobre o que tinha que acontecer, não foi dar sugestão de como tinha que ser feito. A minha opinião também, até mesmo pelo papel e a missão que eu estou assumindo, era contribuir com as pessoas. E eu tenho uma consciência muito clara sobre isso. Quando eu escuto e vocês de concordar, eu sou uma pessoa muito justa. Não importa, não é porque Luiz de Deus é o prefeito e é o meu avô que eu passo a mão, quando eu também entendo que eu devo dar a minha opinião de forma correta. E naquele momento, nessa reunião em si, eu só falei sobre o fato da comunicação, que deveria ser comunicado. E se discutia se seria através de uma nota escrita. E eu dizia, eu acho muito frio. O que o momento pede é um momento de pronunciamento assim, olho no olho, um pronunciamento de coletiva, um pronunciamento aprofundado. Essa foi a minha única participação. Então eu não tenho interesse algum de gerir absolutamente nada, muito pelo contrário, porque até mesmo nesse meu processo de que eu estou enfrentando, ele me atrapalha muito mais do que colabora. Ele consome muito mais as minhas energias do que me põe, enfim, à disposição das pessoas. Você acha hoje que seu avô ele reúne condições de saúde para continuar gerindo Paulo Afonso? Sim. A questão de totalmente concreta de ter sim a saúde e todas as condições, sim. Mas eu não tenho como me isentar, porque realmente é um histórico que, por exemplo, eu tenho 26 anos, estou enfrentando a minha primeira candidatura e tem dias que eu vou estar com a cara acabada, porque esgota muito, desgasta muito. Eu acho que até algumas pessoas, quando
tem acesso comigo e fala, poxa, Luísa não tá bem hoje. E olhe que só tem 6 meses que eu enfrento isso. Você imagine um homem por 30 anos. É desgastante. É desgastante. Então, o que eu sinto de Luiz de Deus hoje, ele tá desgastado. Tá esgotado. Ô, Luísa, desculpa interromper. Tem uma pergunta pra você. É a seguinte, eu sei que não é da sua alçada, mas você faz parte do grupo. Você tem um conhecimento do porquê não foi realizado Copa Vela? Porque, como você disse aí, atinge muito o seu capital político. Acaba atingindo demais. Até a gente comentou aqui. Eu gosto de dizer que a gente faz análise com o pé no chão, com frieza. E isso acaba lhe atingindo a sua candidatura, atingindo a campanha que você vem desenvolvendo já há algum tempo. O que é que aconteceu que não houve essa Copa Vela, esse silêncio que predominou durante tanto tempo? Eu sei que se você não quiser responder, fica à vontade, você não é da sua alçada. Mas como você tocou nesse assunto que acaba lhe atingindo, essa é a minha pergunta. O que é que aconteceu? O que é que houve ali que não teve o Copa Vela, que atingiu ali? Foi um caminhão que veio e esse caminhão bateu de frente aí com o carro da campanha Luísa de Deus. Fica à vontade, se não quiser também, eu sei que não é da sua alçada. Mas assim, eu vou ser muito sincera, muito aberta mesmo. Você acha que alguém tramou ou boicotou para que isso acontecesse? Aí fica à vontade se a senhora quiser responder ou não. Olha, primeiro eu queria citar sobre isso como choca em mim, e eu acho assim, me entristece isso. Sim. Porque de fato eu não tenho responsabilidade alguma. Sim, a gente sabe. Eu não tenho participação alguma. Mas é inegável, como você disse, a análise acaba sendo... É uma carreta que veio e encontra e assim, eu até gostaria de aproveitar esse espaço... Fica à vontade. Se eu posso dizer, me defender... Não, fica à vontade. Assim, pode ficar à vontade. Justamente de pedir ou, enfim, solicitar que as pessoas tenham um olhar, se possível, nessa sensibilidade e nessa via. Entende? Eu não tenho como, não tá sobre o meu controle nada. Ainda, até mesmo que eu opine... E é uma oportunidade para isso, para falar para as pessoas. Eu não exerço nenhum tipo de gerência, então nada poderia fazer. Até mesmo que eu tenha uma opinião. Que as pessoas acabam associando Luísa, porque o nome tem peso. Claro. As pessoas acabam associando Luísa de Deus e Luiz de Deus. E isso é um peso. É uma carga. É uma carga. E a não realização desse evento acabou gerando aí todo esse turbilhão que acabou caindo sobre as costas de você. Porque, veja, a gente estava falando antes eu aproveitava o ônus de ser Luísa de Deus. Mas tudo na vida tem o ônus, o bônus e o ônus. Na verdade, eu estava falando sobre o bônus de ser Luísa de Deus. Agora, é um ônus. É ruim, é duro isso, mas é um ônus. Cada um vai ter esse tipo de... na vida. E o que acontece sobre esses fatos isolados é... justamente o peso que sobrecai sobre mim. Só que eu gostaria de realmente, quando falo, de pedir até a sensibilidade que as pessoas consigam separar isso, é justamente porque eu entendo que eu mereço também. Eu entendo que, assim, o esforço, o que eu apresento, o que eu sou, eu acredito que pode ser mais relevante do que essas questões em especiais. E o que acontece? Eu não tenho nenhuma explicação para dizer por que não aconteceu, ou por que o secretário da pasta escolheu não comunicar logo. Entende? São coisas que... Você acha que foi um boicote? Gente, não acho e nem quero achar, entende? Quer pensar que quer achar que não, é melhor não, né? Quem tá mandando um abraço para você é Geraldo Carvalho. Geraldo Carvalho, minha joia, grande abraço. Tá lhe mandando um abraço, tá lhe assistindo. Um grande minha abraço. Joia disse que você é a candidata dele. Muito obrigada, Geraldo. Geraldo. Tá dizendo aqui. Meu tio Geraldo. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que seu pai se lançou candidato e não colocou logo você? Tudo bem planejado. A informação é de que seu pai seria o candidato. Ele se lançou. Na verdade, ao apagar das luzes, é que ele desistiu e lançou você. Então isso não seria, na verdade, uma realização pessoal e política do teu pai? Só trazendo uma análise aqui, daria tempo até de de uma campanha mais de longo prazo, né? Veja bem, sem dúvidas, como qualquer pai, meu pai tá muito realizado em me ver aqui. Eu acho que a grande realização dele é estar podendo viver isso junto comigo.
E ele não nega, nem mesmo em expressões, o quanto ele se orgulha e o quanto ele está feliz. E eu gostaria de agradecer muito pelo que a gente tem construído juntos. Então a maior realização, eu acho que de qualquer pai, é ver também o seu filho realizado. Então essa é a grande realização. Como eu disse, se tudo fosse como dentro do planejado, isso não estaria acontecendo agora. Até mesmo dentro do planejado por mim, eu poderia sempre ter isso também, esse intuito, essa realização, mas eu poderia não externar. Mas o que eu entendo que é essa decisão, até mesmo emocionalmente, foi por sentir que eu tinha isso comigo, que eu queria também poder viver, e o que eu acreditava era oportuno para o momento. Então, ele, em uma conversa muito conjunta e muito, sabe, a palavra, muito sincera, o que aconteceu entre Luísa, Luiz Humberto, que é o meu pai, e Luiz de Deus, se resume em uma pequena frase que eu vou carregar, assim, eu vou até brincar, pai, eu sei que você está me assistindo agora, mas foi exatamente isso que foi dito. Luiz de Deus disse: Luiz, você estaria começando algo na hora que deveria estar terminando. Luísa é jovem, Luísa tem aí pela frente algo muito mais, enfim, longo e realmente uma estrada a percorrer, muito mais, enfim, de tempos, né, na vida, a gente sabe. Então, meu pai hoje está com 70 anos. Então, essa menção sobre até quando a gente fala sobre a idade, sobre a disposição, sobre os ideais... Então, seu avô exerceu uma grande influência para que a candidatura fosse sua e não de seu pai? Não é uma grande influência. Eu acho que como... Influência pela experiência, pela influência que ele exerce sobre você. Sim, sim. Influência positiva, obviamente, a gente está falando, né? Sim. Pois é. Agora, vem cá, que todo mundo, a pergunta minha é feita a todo instante. Quem é seu candidato a presidente da República? Perfeitamente. Fala aí pro povo de Paulo Afonso. Perfeitamente. Eu já respondi isso muitas vezes. Muitas vezes, mas ficam só... Pronto, eu vou aproveitar e emendar a pergunta. Quem é o candidato? A candidata vai declarar, acho que já declarou em outros programas, que apoia o candidato a presidente da República, seria o candidato Lula, não é isso? Certo. A gente sabe que o PT se envolveu em esquemas de corrupção, independente da condenação de Lula, mas os principais líderes, os medalhões do partido foram condenados. Já se considera que os escândalos que o PT protagonizou são os maiores da história da humanidade: Petrolão, Mensalão e congêneres. E o presidente Lula foi condenado, em primeira instância, o TRF4 manteve a decisão, o STJ manteve a decisão, e no que eu considero uma manobra, o processo foi anulado por um ex-militante do partido, Edson Fachin, ministro do STF, para reabilitá-lo e torná-lo elegível novamente. E eu considero o PT uma organização criminosa e Lula um mafioso, um dos maiores mafiosos desse país. Mesmo com tudo isso, você considera legítimo e fica à vontade para apoiar o PT e o candidato à presidência da República, Lula? Olha, Rômulo, até mesmo... Eu acho que você tem um histórico das minhas declarações sobre esse ponto. Quando eu falo, no meu primeiro turno, eu vou votar em Simone Tebet, e eu vou seguir com essa linha para sempre, até o fim, porque é o que eu penso. Porque justamente quando eu falo sobre considerações a fazer sobre os dois candidatos em grande polarização, nós temos Bolsonaro, que eu não entendo justamente de validar o meu apoio a ele por questões morais, por questões do que eu entendo que até mesmo o comportamento dele dificulta até mesmo as estratégias de governo, dificulta internacionalmente. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso lá com o Osildo, dificulta, enfim, relações com o nosso país, até mesmo com a nossa população brasileira, como externa. Então, para mim, até mesmo tecnicamente, eu não acho que ele acaba tendo possibilidade de fazer o trabalho como tal, como presidente, justamente por esse, enfim, comportamento dele, posicionamento. Eu não consigo me filiar a isso. São inúmeras defesas, inúmeras questões de que eu não me sinto confortável. Quando eu não me sinto confortável, quando você fala e elenca esses pontos de Lula, realmente é um motivo que me causa também muito questionamento mesmo, porque, inclusive, grandes dificuldades financeiras que o nosso país enfrenta é justamente por questões passadas desses tipos de corrupção existente. Então, a gente não pode descartar isso. As pessoas também querem jogar todas as dificuldades financeiras que a gente enfrenta no colo do presidente atual. E eu acho que é uma linha
contínua de muitos desfalques. Eu entendo isso. Isso também não me sinto totalmente desconfortável. Por isso que eu digo, eu vou votar em Simone Tebet, porque eu acredito que a polarização, ela traz muito mais, enfim, prejuízo. E trazendo um fato novo sobre Lula, recentemente a Polícia Federal periciou um áudio que se atribui a Lula, em que ele sugere que Palocci seja morto. Palocci delatou a Polícia Federal. Periciou esse áudio e atestou a idoneidade desse áudio, a integridade desse áudio, em que Lula sugere que Palocci seja morto. Ninguém vai acabar com esse cara, porque ele desbaratou os esquemas de corrupção, do sítio, da Atibaia, da cobertura. Então, mesmo você sente à vontade, um cara que sugeriu a morte de um companheiro de partido. Não, aí veja bem, aí concluindo a minha resposta. Pois não. Quando eu dou esse meu posicionamento de primeiro turno, sempre instigam mais, mas e o segundo turno? E eu também tive a oportunidade de dizer o porquê eu votaria em Lula no segundo turno. Porque eu entendo que o nosso país, até historicamente, mesmo tendo essa questão que você citou, ele tinha um desenvolvimento e as pessoas se sentiam, sim, muito bem acolhidas. E as políticas públicas defendidas naquele governo atendiam muito mais à nossa realidade do que eu acho que a gente vive hoje. Eu tenho, falo com orgulho de, por exemplo, e o que eu não vejo mais hoje, tínhamos políticas públicas de que jovens que não tinham oportunidade de estarem na faculdade tinham mais oportunidade, sim, até mesmo desses mesmos jovens estudarem fora do país através do Ciências Sem Fronteiras, que eu achava um programa essencial. Então, o governo, ele tinha essa sensibilidade de trazer algo mais igualitário para a população, sabe? Então, não só dentro da educação, como até mesmo a ciência era muito mais desenvolta naquela época. Quando se fala também de relações internacionais, eu também citei isso em 4 horas de conversa com o Osildo na semana passada. Tinha uma diplomacia, um corpo diplomata muito maior, em que facilitava até mesmo as nossas relações econômicas com outros países, e isso trazia benefícios para o nosso país. Então, eu não quero entrar na seara jurídica do processo judicial. Eu acredito. O senhor é advogado, também da área jurídica. Eu aprendi muito cedo que a gente não deve citar nenhum tipo de processo ou opinar questões processuais sem nunca ter. Mas eu li a sentença, li o acórdão. Pois é, eu sou sincera para dizer, eu não li, eu não acompanhei. E eu acho que até mesmo que a gente. Candidata no primeiro turno, Simone Tebet. Mas enfim, só concluindo, eu quero voltar por mais que eu não tenho como opinar sobre o julgamento de Lula, eu não tenho como opinar sobre tudo isso, entende? Então, o meu voto é nele por questões realmente técnicas e de questões de políticas públicas. Deixa eu continuar provocando. Não seria uma estratégia para captar o eleitorado petista de Paulo Afonso região? Que a Bahia é petista. Infelizmente, lamentavelmente. Paulo Afonso teve uma proporção de 80-20. Haddad, Bolsonaro. Então, o eleitorado predominante petista, lamentavelmente. Então não seria uma estratégia, assim como o candidato Mário Júnior tem feito, para captar esse eleitorado petista? Olha, eu não acho. Por minha parte não, e até mesmo em defesa de Mário Júnior, eu não acho que é uma estratégia dele, até porque ele por muitos anos também esteve ao lado daquela base aliada do governo. É porque petista. Nesses últimos 4 anos ele votou integralmente com o presidente Bolsonaro e tem diversos cargos, a gente vai questionar isso amanhã, obviamente, que ele vai estar aqui com a gente, diversos cargos da administração pública federal em Paulo Afonso região, por isso esse questionamento. Olha, também só até um parêntese para falar sobre... Eu não gosto de polarização política, de imagens, de extremismo, justamente por isso. Porque você tende até mesmo a falar sobre votações no ponto de fazer tendência em defesa de deputado X ou YZ. Pelo cargo que Mário Júnior ocupa, e qualquer deputado federal, ele tem que ter um compromisso realmente com a pauta de que é votado. Independente, se ele entende se aquele posicionamento vai ser melhor para o país como um todo, ele tem que votar com a sua consciência. Isso não deve vincular a uma pessoa X, Y, Z, sabe? Não deve vincular, se eu votei dessa forma, eu sou vinculada ao governo Bolsonaro. Se eu votei daquela outra forma, eu sou vinculada ao governo petista. Algo que eu também não concordo, por exemplo, quando eu falo sobre políticas públicas de diversidade, quando eu falo de políticas públicas para a mulher, quando eu falo de defesa, enfim, de um tanto de gama de que é só vinculada à política da esquerda, digamos assim. Eu não concordo com isso. Você não pode, se você defende, se você acredita em questões de defesa de direitos, você não pode ser rotulada de um partido. Então, nenhuma votação lá na Câmara Federal também tem que ser rotulada por partido. Inclusive, eu vou até citar
uma grande deputada que eu tenho como referência, que é Tabata Amaral, ela teve votações, até mesmo que em formas técnicas, em formas de orçamento, ela foi taxada como ir contrário à bandeira dela, porque ela estava votando, mas ela estava ali votando com a consciência dela, com realmente o conhecimento técnico, de que é uma mulher super preparada, de que entende também, foi preparada para isso. Então a gente tem que desvincular isso, entende? De votar assim, então eu sou Bolsonaro, votei assim, eu sou Lula. Pra mim, não leva o Brasil a nada. Mas não se trata de vincular uma votação a um candidato, a um governante. Eu me referi, logicamente que eu vou questionar isso amanhã, diretamente com ele, a um alinhamento. Mário Júnior tinha um alinhamento com a parte do partido dele, tinha um alinhamento com o governo federal. Isso é fato. Isso é fato. Mas isso você não pode falar em nome dele, obviamente, né? Claro. Quem está ali mandando um abraço é o doutor Carlos Tenório. Um abraço. Doutor Carlos Tenório, minha deputada, forte abraço. Minha grande amiga. Tem que fazer o T. Forte abraço, Tenório. Já esteve Tenório. aqui com a gente, Tenório, ela gente tá muito mandando boa. Um abraço. Candidata, Tá e nessa seara ideológica, você tem esse alinhamento com o que defende o PT? Por exemplo, pauta de liberação de drogas, aborto, ideologia de gênero, o que você pensa sobre isso? Você se identifica com a pauta de esquerda, com a pauta defendida pelo PT? Primeiro, a gente vai entrar exatamente numa pauta que não é do PT, não é propriedade. Mas mas é defendida por ele. E assim, olha, tem pautas que eu acho que é uma evolução da sociedade como um todo, do entendimento, até mesmo juridicamente a gente tem que entender o nosso potencial como, enfim, mudanças, eu acho, de costumes, de como a vida evolui. Historicamente, a mulher era tratada de uma forma, até mesmo dentro da legislação, de uma forma totalmente injusta. A mulher, às vezes, dentro da legislação penal, inclusive, era meio que atestado poder ferir, poder maltratar, poder lesar, poder matar, por questões de honra. É uma questão muito curta até. Acho que em poucos anos isso mudou. Felizmente já foi superado, felizmente. Pois é, então a sociedade precisa superar muitas coisas. Tínhamos na nossa legislação que mulher honesta poderia ser tratada de uma forma, se não fosse, poderia ter todos esses malefícios contra ela. Então, assim, é uma evolução legislativa. Igualdade perante a lei já existe, felizmente. Infelizmente, não. Não, existe, perante a lei sim. Pelo amor de Deus. Não, a igualdade perante a lei já existe, felizmente. Graças a Deus. Graças a Deus ela existe, então a gente tem que lutar para que a igualdade na prática também seja concreta. Então, o que eu entendo sobre essas pautas é sobre realmente de dar essa autonomia para as pessoas, certo. Entende? Sobre aborto, por exemplo, a candidata é contrária, a favor, tem reservas? Olha, eu tenho muitas reservas mesmo, porque eu entendo o lado de que vai ser amplamente defendido ser a favor, por ter realmente a autonomia do corpo da mulher, essa questão de toda a liberdade, mas eu pessoalmente, eu não consigo, eu nunca faria. Eu venho também de uma linhagem até mesmo histórica, tradicional, cultural. A minha mente, pessoalmente, eu não consigo entender. Então, você tem religião? Eu sou católica. Então, o que é que acontece? Eu não faria isso. Olha, por questão de valor à vida. Mas, assim, eu entendo o outro lado quando falo. Então, as minhas reservas é porque também, quando tem o outro lado do extremismo, de dizer nunca deve ser feito, eu não consigo também me alinhar assim. Porque, enfim, tem casos de violação. Então, você não faria, mas não repreende quem faz. Infelizmente, eu acho que a gente não tá aqui para repreender ninguém, nada. O meu ponto de vista é o seguinte: eu tiro muito esse assunto de aborto, dessas coisas, de coisa de político. Político em época de eleição, ele prega tudo, que vai fazer tudo. Isso eu conheço há muito tempo. Primeiro, para você dizer que é contra o aborto, você tem que dar suporte às mulheres. Mulheres da onde? Da favela. Mulheres que não têm condição. Mulheres que não têm orientação. O que o país precisa é uma orientação educacional. Então acaba com esse negócio de político que está dizendo eu sou contra. É por causa da eleição. Passou o dia 2 de outubro, a mentalidade é outra. Isso não me engana, mas é por isso que eu não tenho um partido nem nada mais. Porque você vai criando uma coisa que você vai vendo. Uma menina dentro da favela, como eu vejo em Paulo Afonso, muitas que eu já vi, de 11, 12 anos, que não tem educação, que não tem uma família para orientar. Como é que vai? Cadê o governo federal? Eu não estou falando desse governo agora, a todos. Cadê a sustentação para que ela não pratique um aborto? Para que ela não saia grávida? Primeira coisa.
Não, mas cabe à família, né? Não cabe ao governo. Não, cabe ao governo. Para ela engravidar, cabe à família. Cabe o governo, qualquer governo, não tô falando desse agora. E o foco tem que ser em quem vai nascer, mas, né? Cabe a família ser orientada. Uma família da favela é orientada, onde ela vê o pai tomando cachaça, fumando maconha, drogado. Aí é o problema da família. Não, é o problema do governo. Não, o governo vai aparelhar a família. Não, Gil, me desculpe, eu discuto isso aqui com muita segurança. Família é a minha e a sua. Claro. Eu tô perguntando uma família de favela. Certo. Um pai desempregado. Mas quem vai nascer ela já nasce dentro de uma condição envolvida com drogas, envolvida com tudo que não presta. Mas qualquer coisa é melhor do que não nascer. Aonde é que ela chega pra apanhar essa orientação? Qualquer coisa é melhor do que ser sugado. Não, eu pergunto, não, peraí. Ser triturado no útero e puxado. Nem sugado. Que aborto é assim que é feito. A primeira coisa é dar apoio à mulher. Mas aborto é feito assim. Aí é radical. O feto, não, é triturado. Você tem que abrir a mente. Não, é assim, viu? Peraí. Você já viu um aborto? Se você for falar de aborto, eu sou contra aborto. Então, eu sou radicalmente contra. Eu sou a favor. É assim que é feito o aborto. Que político não fique pregando o feto que é contra triturado. Não faz nada pelas pessoas para que isso não aconteça. Entendeu o que é que eu quero dizer? Seja lá o Bolsonaro, o Lula, quem desgraça fundo. Eu sou logo certo. Mas existem centros que aparam mulheres. Nenhum faz nada. Primeiro, não tem saúde. Um país que não tem saúde. Uma cidade que não tem saúde. Deixa eu mediar. Eu sou mediador aqui. Cortei o microfone aqui pra gente mediar. Cortei aqui, segura aí. Vamos voltar aqui pra história do Paulo Afonso. Sou o mediador aqui. Eu sou o Lombardi. Sou o mediador aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar pra esfera Paulo Afonso. Pronto, muito bem. É a polarização aí, viu, gente? É a polarização. Vamos lá. Candidata Luísa de Deus. Agora eu quero saber da senhora os projetos. O que a senhora tem pra Paulo Afonso? Muito bem. Projeto Luísa de Deus, Paulo Afonso. Vamos lá, eu acho que ao longo de toda essa caminhada e essa trajetória eu falei muito sobre isso e eu tenho assim também muito orgulho de ver o como eu consegui me comunicar, o como eu consegui trazer propostas, o como eu consegui debater sobre muitas coisas, sabe, Gil? Eu me sinto muito feliz por isso. E a gente tá, até exposto nas minhas redes sociais, a gente vê realmente conteúdo ali. Então eu gostaria de pontuar coisas que eu acho de mais importante em tudo. Como dentro do legislativo e como fiscalizadora também, como possível não, como cobrança, mesmo do nosso governador do estado, eu acho que o primeiro ponto é trazer o hospital regional para nossa região, para nossa cidade, que é o centro de, enfim, num polo que está ali, faz fronteira com 3 estados, é cobrar também a responsabilidade da União quanto estado para nossa saúde realmente se desenvolver. E eu gostaria também de abrir um parêntese, porque nós temos na nossa cidade 2 hospitais, enfim, mantidos com a grande maioria com recursos próprios, e isso tem tornado a nossa saúde altamente deficiente. O que você pensa sobre essa transição para o governo do estado? Essa transição desastrosa da gestão municipal para o governo do estado do Hospital do BTN. Você entende ela como desastrosa? As pessoas entendem. Quem trabalha e quem precisa do hospital. Outra coisa que é uma avaliação de quem trabalha e quem precisa do hospital. Você chegar a ser deputada, eu acho que em Paulo Afonso, no Hospital Municipal, no Hospital Nayel de Souza, não houve respeito pelos profissionais. Nenhum respeito. Os caras, no pico da pandemia, esses caras arriscaram a vida. Eu andava no hospital. O que foi que enfermeiro passou, que maqueiro passou. Aí chega uma empresa que está administrando no hospital, primeira coisa que eles fazem, diminuir o salário do profissional. São eles que eu tenho informação todo dia. Humilha eles. Tenório havia aceitado trabalhar por um salário menor. Até porque a gente sabe que Tenório é um cara muito querido, agora, tanto pela equipe agora, quanto pelos pacientes. Mesmo agora, assim ele foi retirado. Luísa, você vai compreender o que eu estou falando. A falta de respeito com o profissional da saúde. Eu tenho vários áudios, eu não posso mostrar porque eles pedem que eles têm medo. Não respeita, fica dizendo a eles lá dentro do hospital, se você quiser, fique, se não quiser, cai fora. Isso da empresa do Estado. Sim, que tá gerindo. Da empresa do Estado fazendo um negócio. E ninguém vai lá defendê-los. Isso é uma vergonha o que eu estou vendo. Caso a senhora chegue lá, o que a senhora vai fazer? O que era que a senhora faria sobre isso? A senhora, dia 2 de outubro, Luísa de Deus ganhou. Qual vai ser a primeira atitude? E até assim, abrindo um parênteses,
A gente sabe que a senhora tem um compromisso. Não, tudo bem, mas eu queria falar sobre um ponto. Por exemplo, quando a gente também aponta tanto a gestão municipal, fazendo até reservas, não quero entrar numa seara pessoal, mas agora realmente profissional. Quando a gente fazia e faz críticas à gestão municipal, até mesmo enquanto saúde, eu queria apresentar até mesmo um ponto de defesa de que, como Luiz, a gestão de Luiz de Deus, ele valorizava justamente a nível salarial de se ter um valor mais bem pago e pago sim em dia. E então isso é um tipo de valorização, isso é mostrar para o profissional de saúde que ele também deve estar ali comprometido e dando à sociedade uma boa resposta. Aí quando a gente faz, ainda assim, tendo esse cenário, críticas, a gente percebe o quanto as coisas podem piorar quando passa para outra gestão. Infelizmente a gestão estadual não tinha conhecimento prático que isso estava acontecendo e esse sentimento dos profissionais, o como entende? Não estou falando também só pontuando de estado estadual da Bahia, não. Como tantos outros fazem, até mesmo como tantas outras gestões municipais, até mesmo os vizinhas, não têm esse compromisso de pagar em dia o salário do profissional, até do médico, né, de pequeno escalão, não é de todos. Então, assim, eu vejo até mesmo pessoas valorizando o como é melhor trabalhar na gestão de Paulo Afonso justamente por isso, mas então passar para a gestão estadual e estar passando por isso, me reafirma ainda mais o sentimento de defender que para governador do estado nós temos que colocar a ACM Neto, para resolver com honra e muito mais compromisso os nossos problemas. Porque foi a equipe de Paulo Afonso, eles não estão fazendo sem eles saberem. A senhora sabe que a senhora ganhando vai ter uma força muito grande, porque vai ser uma candidata de Paulo Afonso. E uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Não também. É que a prefeitura de Paulo Afonso não sabia que eles iam fazer isso. A prefeitura de Paulo Afonso, a Donel, todos os representantes, foi a Salvador e sentou com eles e sabia o que eles iam fazer aqui. Eu tenho aqui, ó. Eu não estou falando porque eu estou criando na minha cabeça. Eu fico chocado com o que os funcionários do hospital estão passando. Porque eu, como repórter, eu acompanhei o pico da pandemia. Eu sei o que foi que o enfermeiro passou. E o que Gil está querendo dizer é o seguinte, que eles precisam de uma voz. De um representante. Alguém que pegue essa pauta e defenda essa pauta, entendeu? E você, como candidata aqui de Paulo Afonso, dia 2 ganhando... Se a senhora vai pegar essa pauta, defender eles, porque... E como aliada do... E de ACM eu considero provável, governador ACM Neto, essa força para encampar essa luta. Sim. O que você vai fazer por essa equipe da saúde? Isso eu me sinto totalmente confortável de debater e espero realmente que a ACM Neto seja o governador, porque eu entendo que o compromisso vai ser outro. A solução e a decisão política será outra. Porque, veja bem, desde quando eu conversei com a ACM, até mesmo de forma particular sobre essa questão da saúde em Paulo Afonso, ele falava muito claro, até mesmo voltando ao Hospital Naí, o Hospital Naí não precisa de uma reforma, a gente precisa construir um novo. Isso, é uma estrutura que é assim, tem muito tempo já. O hospital precisa de outra estrutura, verdade. O hospital precisa de mais tecnologia, então a solução não é maquiar, a solução é realmente dar um equipamento novo. Isso. Então, assim, desde já eu já entendo um posicionamento e a intenção totalmente outra, o compromisso outro. Então, assim, espero sim que a gente esteja muito bem alinhado. Eu na Assembleia, a ACM Neto no governo, e que a gente consiga, de uma vez por todas, traçar essa solução. Olha, a gente já está encerrando aqui, a candidata tem uma agenda daqui a pouco, mas eu quero fazer 2 últimas perguntas e aí a senhora já parte para as considerações. Só bem rápido, resumão sobre projetos. Não pode aprofundar, mas eu quero que vocês vão lá na minha rede social e vejam o que é maternidade atípica, porque eu nunca vi nenhum político falar sobre isso. Eu quero que vocês vão lá e vejam propostas sobre acessibilidade nas cidades, porque a gente tem, enfim, uma massa invisível de que são pessoas com deficiência que a gente não vê na sociedade por conta até mesmo de gestão, porque as ruas não são acessíveis, as rampinhas tipo assim, só uma forma de dizer que é acessível e não é, dentro dos parâmetros, até dentro da engenharia errado, correndo risco para as pessoas caírem, as calçadas não são niveladas e existem também um compromisso, então eu gostaria que vocês fossem lá, e esses serão os meus projetos de maior orgulho. É sobre a maternidade atípica, de acompanhamento sobre crianças em desenvolvimento, porque as crianças são o presente, não o futuro, é sobre acessibilidade, é sobre realmente dar à nossa região o potencial que ela tem, porque inclusive a gente está às margens do Rio São Francisco, a gente não tem sequer em muitas áreas energia elétrica, então trazendo energia elétrica para as margens do São Francisco, a gente vai tornar os terrenos
terrenos produtivos, a gente vai dar incentivo, vai dar realmente capacitação para aquelas pessoas produzirem, serem independentes, e assim gera renda, gera emprego, e é uma gama de tudo. Falando sobre educação e sobre mulher, eu gosto muito... também, emenda aí. Sobre educação e sobre mulher, a gente precisa sim tornar a mulher mais competitiva no mercado de trabalho, falando sobre mais creches, porque eu acho que é dar mais condições também das crianças estarem em locais seguros, é uma pauta que eu gosto muito. Falando sobre juventude, entra realmente, para mim, é a capacitação, é a maior chave, e a capacitação e a orientação para um mundo completamente novo. Hoje as profissões estão aqui, ó, é tecnológica, tipo assim, tem profissões até que deixaram de existir. E os nossos adolescentes, a nossa juventude não tem acesso a isso. Muitos estão assim fechados. Você é médico, você é engenheiro, você é arquiteto, você é advogado. E às vezes o sistema ali, o mercado está saturado e a gente não capacita a nossa juventude da forma correta. A gente não dá possibilidades. Aí entre esporte, eu acho que o esporte tem que ser visto como forma profissionalizante também, porque existem muitos jovens que querem fazer da sua profissão o esporte, e isso já está ligado com a juventude. Respira! Então respira. É isso, gente. Deixa eu pergunta. Duas vezes. Deixa eu para encerrar, deixa eu lhe aproveitar que a gente foi falar coisa de estamos igual a Zezinho do NPS, falar de Brasília. Todo me interessa. Toma uma Fanta aí. Inclusive, a minha reunião é com mulheres para falar sobre saúde da mulher. Vai acontecer agora, né? Vai acontecer agora. E elas devem estar chateadas comigo. Nós vai chegar já lá. Mas deixa eu dizer um projeto bacana. Deixa eu perguntar uma coisa. Não, já vai falar projeto? Fala projeto. É rápido. Sobre saúde também, a gente tem que botar, quando a gente, naquele assunto polêmico lá, Sim. a saúde preventiva, a saúde de fato de acompanhamento com a população. Isso. De realmente de mostrar até mesmo. Muito bem. Porque existem pessoas, por exemplo, que têm doenças crônicas de hipertensão, diabetes, e acabar agravando o quadro porque não tem informação. Porque a educação não é educativa. A saúde não é educativa. Porque, veja bem, se a gente também tem um programa e o compromisso de tornar aquele acompanhamento direto com as pessoas e com a saúde da mulher também preventiva, e a gente vai falar lá na reunião sobre câncer de mama, sobre a função do preventivo no câncer do colo do útero. Então, isso também é uma grande proposta de tornar os postos de saúde mais atuantes nessa saúde educativa. Olha, deixa eu falar uma coisa que eu queria que você coloque no projeto. A administração de seu avô agora, essa administração agora, que eles dizem que é a administração do bem, do avanço, eu não vejo avanço nenhum. Estou falando da administração, estou falando de Luísa. Uhum. Que Luísa tem outra mentalidade. Eu não vejo avanço nenhum. As obras tudo paradas. Paulo Afonso não gera emprego. Nós estamos querendo, se você está unido aí com a CMNet, se ele ganhar, o que é que vai gerar emprego para o jovem? Porque Paulo Afonso, o que rola é cocaína, maconha, tudo que não presta. Paulo Afonso não tem nada para o jovem. Você sabe que você vai ter uma articulação, uma força muito grande, caso ganhe lá com a CMNet. Muito bem. Então eu quero que você fale para o povo de Paulo Afonso o que é que você vai trazer de geração de emprego para Paulo Afonso, porque essa administração aí, me desculpe, não tem nada disso, é tudo parado. Vamos lá. As obras tudo paradas. Então você como deputado, o que é que você vai falar para o governador se ele ganhar a CMNet, para trazer para Paulo Afonso geração de emprego? Vamos lá. Falar primeiro sobre o ponto das obras paradas, que, enfim, é uma fatalidade do momento e que realmente está totalmente sendo revertida, que tudo foi voltado ao normal, as obras vão voltar, e até mesmo abrindo um outro parêntese, quando se tinha todas as obras pujantes, as pessoas criticavam porque estavam fazendo obras de infraestrutura, quando na verdade era geração de emprego. Então é aquela velha coisa, quando a gente tem, a gente critica, quando a gente não tem, a gente também não critica. Mas eu acho que as obras precisam e devem sim voltar, porque é geração de emprego sim. Uma gestão que é comprometida com a sua infraestrutura gera justamente empregos. Outro ponto muito, muito importante que eu tenho visto nessa minha caminhada e quero falar para a população de Paulo Afonso como é importante você estar atento à política. Gil, eu visitei em poucos dias a empresa Agrofish, que gera só diretamente 500 empregos, e olhe os indiretos, está na nossa cidade. Eu visitei... A Netuno. A Netuno, que mas hoje faz é muitos anos. Mas existe até hoje. Mário Júnior. Mas existe até muito hoje. tempo, eu tô falando agora. Mas veja, não, eu só quero abrir um ponto, porque às vezes a gente reclama tanto que a gente não tem nada. E parece realmente que a gente não tem nada. Não tem não. Não, mas olha... Mas não tem uma fábrica de pipoca, Luiz. Vamos lá. Onde é que tá a fábrica de pipoca de Paulo Afonso? Olha, aí tem outra empresa
mas Luiz de Deus não razão, pensa mas nisso, veja, esse grupo. Posso falar bem? Pelo bem? Não, Aí, falar bem é fácil. Eu tô não, falando... falar bem, não. Não, É falar ela sobre pontos explicar. que assim, Deixa ela explicar. a gente Fica à fala vontade. tanto que a gente não tem nada, que parece que realmente... O que é nada para as pessoas? Nada. Não, ó, veja bem. Então, porque a Agrofis poderia fechar nesses tantos tempos, então, se não fosse nada. A gente tem Integral Miss que gera 100, a gente tem a questão do Matadouro que gera mais 50, a gente tem questões que vão se entrando na nossa sociedade, na nossa cidade, novos empreendimentos sim, questão de atacadista, a gente gera emprego através disso. Agora, é um ponto correto seu de criticar, a gente poderia ter mais? Poderia. E a gente quer fazer mais, quer ter mais indústria, quer sim também. E eu sempre falo, a posição da indústria de trazer é algo muito aprofundado e que engloba tantas outras coisas, de interesse, de realmente o que é mais interessante e lucrativo para a empresa que vem. Se na análise dela ela achou que daqui a 200 quilômetros é mais lucrativo para ela, ela não vai abrir em Paulo Afonso e não vai ser por falta de estímulo, não. Entendeu? Até mesmo a nível de Bahia, é tão interessante a gente falar que o nosso estado da Bahia é o maior em desemprego. Empresas que existiam na Bahia, como Ford, como é a de Tapetinga, Azaleia, Amaleia, não sei o que era de calçados, saiu de 20 mil empregos para uma taxinha aqui. Então a gente é um estado que não gera mais emprego. A gente é um estado que qual? Em Jequié fechou. Então, em todo momento, as empresas Todo que tinham Brasil na Bahia pior, porque a gente tá em pior desemprego. Então, as empresas que tinham na Bahia saíram da Bahia para outros estados. Então, veja bem, outro ponto, a gente Acho tem que ela puxar fala o de quê? incentivo do Estado, né? Exato, porque, poxa, se as empresas não querem ficar na Bahia, quem dirá vai querer ficar no município do sertão da Bahia? Paulo Então, Afonso. o que a gente precisa é, de fato, de um governador também comprometido para trazer mais empresas e olhos para o nosso estado. Se o nosso estado continuar sendo o estado mais violento do Brasil, empresa nenhuma vai querer correr o risco de estar em um local que é inseguro, até mesmo em questões de carga, em questões de rodovias do nosso estado, que também não tem boas condições. Então, a gente precisa A carga alinhar... tributária também. A carga tributária é uma das mais altas do país, a da Bahia. Certo. Então, veja bem, como é que cobra empresa em Paulo Afonso e não cobra empresa do governador Rui Costa? Bote a seminário nessa porra! Eita! Agora eu pergunto, por que seu pai apoia Rui Costa? Aí- Seu avô, quer dizer. Aí vamos chamar a Luiz de Deus pra dizer isso. Luísa de Deus apoia a Semineto. Você concorda que Luísa seu de Deus jogou avô dura agora apoia aí. Jerônimo? Eu Você não tenho- dizendo que ele eu não faz tenho- nada? Não, eu não tenho orientação, eu não tenho poder sobre isso. Mas você cada sabe um por tem quê? a Eu não sua. tô Com falando razão. de poder, não. Não, Eu mas tô poder- perguntando se mas você eu- concorda Essa seu sabe- avô apoiar E Jerônimo. você sabe qual a razão dele apoiar Jerônimo? Por que ele apoia Não sei, Jerônimo? não Porque eu sei que ele não é petista. Também não Ele não vamos é. entrar no mérito porque é questão de respeito. Ele vai apoiar Jerônimo e eu não concordo. E é um dos outros grandes pontos que tem que se dizer da minha independência. Luísa de Deus é, É Luísa de verdade. Deus. Certo. Eu apoio verdade. porque eu acredito. Eu faço porque eu acredito. Se não estão gostando de Luiz de Deus porque ele é assim, Luísa de Deus pode ser totalmente diferente. Mas, porque Luísa, você faz parte da equipe. Que queira que não, você é tudo Luiz bem. de Deus. Ok, já rapaz. Luísa, seu pai não é funcionário da prefeitura e ele manda lá dentro da Ele não prefeitura. é mais funcionário, não. Não é não, mas manda lá dentro, Luísa. Não, gente, por Eu quê? sei, porque eu sei. Manda. Gil Leal sabe de Infelizmente. Calma. tudo. Entendeu como é? Não é você Calma, que quer, não. Mas veja bem, Eu tô você entendendo perguntou o seu sobre mim. pensamento. Não, Aí você pergunta, eu tô por que perguntando Luiz de Deus apoia seu Jerônimo? avô só apoia Jerônimo por causa de sua tia, que é funcionária de alto escalão de Rui. Não. Ah, eu Aí digo eu e não sei. mostro. Então, Flavinha, Eu tá lá. tenho eu Não, não sei não, se é exatamente não, por Porque isso, Luiz mas de Deus nunca petista foi PT. não é. Não. Eu tenho certeza que ele colocou com dor aquela Não. estrela no peito. Eu sou logo Não, fora. eu Não não sei. venha não, Queimou que eu o peito pergunto. dele. Vamos Eu lá. não- Luiz de Deus não foi tão acessível da entrevista. Convida ele Já de novo. convidei, Acabei de já ver convidei. agora. Diz Vamos que ver vem. se Seu vem. pensamento, eu concordo com o seu pensamento. Você, vendo o que está acontecendo em Paulo Afonso, você é deputada, eu pergunto. Aí seu avô, seu pai, quando era funcionário da prefeitura, abriram um concurso público para procurador, um concursado. E aí os caras pagaram a inscrição, estudaram, certo? Agora, quando é agora... Até chamando. Não, até o juiz Cláudio Pantoja, doutor Cláudio Pantoja, jogou que disse que se a prefeitura não chamasse em tantos dias, pagava não sei quanto por dia. Mas, ó, Aí disse, vamos agora falar. quem vai pagar é Luiz de Deus. Vamos Aí falar. o procurador do município
subiu lá em Salvador, Me dá a palavra. no Tribunal de Justiça e derrubou a coisa. Como é que é a favor do povo de Paulo Afonso? Me dá a palavra aqui rapidinho. Não, vou falar, Luiz, antes de você se defender, emenda com o seu agradecimento também, que eu tô olhando ali pra sua assessora tá... Olha a hora! Se eu finalizar aqui, tem só uma situação aqui que a gente deve Mas era pra ter vindo pra aqui com o tempo, porque eu gosto de conversa. Eu gosto das ideias delas, eu não sou contra. Agora, eu não gosto das ideias de quem tá hoje dentro da prefeitura. Eu sou um cara muito franco. Mas você tá dentro dessa conjuntura. Você disse lá em Osíldo que por você tirava essa veiarada toda dentro dessa prefeitura. Porque é amigo do vovô. Você até uma vez disse, não, eles estão lá porque é amigo de vovô. Vovô bota, aí eu tiro até onda, eu digo, a netinha disse que é um amigo. Então a pergunta é... Não, é necessária renovação? Aí é amor pro Paulo Afonso? Posso falar? Pode. Posso falar. Não falei nesse sentido. Certo. E vamos lá. Primeiro, já até me perdi aqui. Nada. Mas eu vou conversar, deixa eu dizer. Eu não tenho que dar explicações. Por que você faz parte dessa conjuntura? Não, eu acho que são pessoas individuais, até mesmo de opiniões muito individuais, como tudo. E eu dou muitas provas disso. Não é prova de palavra, não. É na prática, entende? Tem coisa que você discorda aí dentro. Olha, eu quero ouvir de você. Você não faz parte. Você discorda com alguma coisa aí dentro. Eu gosto de ouvir você. Sim, eu vou falar. Ela fala. Ela já bateu na mesa aqui, ela fala. Deixa de agonia. Ela fez igual a Raimundo Varela, deu um murro aí. Pau. Fala. Sim, minha gente, a assessora dela ali, a assessora, meu Deus do céu. Não, tem que ser Olha as mulheres ali. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Rápido. Tu me desconcentra, Gil. Não, vá. Sim. Quero falar sobre o negócio de Osíldo, que você disse. Sim. Quando eu falei sobre pessoas que estão ali, eu acho que, como tudo na vida, a gente trabalha com quem a gente tem relação. Entende? Por exemplo, se um dia... Não, eu só quero ser muito clara. Eu sou assim... Você governa com seus aliados, normal. Não, pra mim é isso, entende? Normal. Eu acho normal. Não é querendo defender, nem criticar, nem jogar fogo no parque, não. Por exemplo, você mudaria... Se eu fosse gestora, se eu fosse do executivo... Muito bem. Naturalmente, as pessoas que iriam me acompanhar eram as pessoas do meu maior círculo... E que por uma questão ou outra, até mesmo em faixa etária, quando você cita velharia, seria até mais jovem, justamente porque eu sou mais jovem, entende? Independente, eu entendo assim. Se Luiz está lá, ele está com o grupo dele, com as pessoas dele. Se as pessoas não estão satisfeitas, se não aprova isso, eles tiveram a oportunidade de desaprovar há 2 anos atrás. Não desaprovaram, entende? Então, daqui a 2 anos, Luiz de Deus não vai ser candidato a nada mais. Luiz de Deus encerra a sua vida pública com louvor, entendo sim, muito satisfeita, bacana e pronto. Aí entra o deputado estadual. Luiz é deputado estadual, vou só concluir. Luiz é deputado estadual, ela não vai ser deputada estadual de Luiz de Deus. Luiz é deputado estadual de Paulo Afonso. Até mesmo porque o meu primeiro mandato, se assim for concretizado, ele se estende a outro governo que não é de Luiz de Deus no futuro. Então eu tenho que entender que deputado estadual é para servir Paulo Afonso. É para servir as minhas ideias. E até mesmo se eu tiver bem assim, Deus permitir que a minha vida e a minha trajetória seja essa, não sei mais, que eu também não vou mais planejar nada, se eu vou ser deputada por 8, se sei quantos anos, serão com outras e outras pessoas. Muito enfim, bem. Pronto. Pronto, era só isso que eu queria. Pra emendar. E agora... Fé em Deus, se você com essa mentalidade. Arrasta essas desgraças desse gabinete do mal daí. Não é velho de corpo, não. É velho de mentalidade. Você tem outra mentalidade. Eu concordo com você. Eu não tô contra Falando você. Nisso. Mude. Candidata. Seja você. Gil, se eu sair emendar a pergunta. Quando chega lá, você vai ser a deputada. Eu quero que você, com essa mentalidade, eu faça admiro, uma revolução. Eu admiro você falando. Eu gosto de uma mulher assim. E essa revolução, ela pretende fazer um dia... Agora, você, pelo amor de Deus, chegando a ser deputada, não leve a veiarada de Paulo Afonso. Pelo amor, pense um Paulo Afonso diferente. Renovado. Da sua cabeça, que você já teve na França, você já teve na Europa. Pense uma coisa diferente, pelo amor de Deus. Já estudou fora. Porque aqui já estagnou.
Tem a mente aberta. A mente velha de coisa, só esse amanhado desse grupo velho, de velho, que não sabe... E tu é o quê? Velho ou novo? Não, é velho, eu sou novo, minha mente é nova. Eu tenho 61, mas eu penso como 40. Agora os da prefeitura não, é perseguir, é botar pra fora, não anda. Não, ninguém tá perseguindo ninguém. Olha, mas, oh meu Deus, olha. Perseguição tem. Ô, Luísa, eu te admiro muito Deixa eu fechar, Gil. Bora aí, Você tá igual a seu avô. Deixa eu só fechar agora. Minha gente. Candidata, você tem alguma intenção de mais adiante? 2024 não é possível por As conta mulheres da tá esperando legislação Luísa. eleitoral. Deixa ela Mas 2028 ou mais adiante, você pretende concorrer ao cargo de prefeito de Paulo Afonso? 28, no caso. Você vai dizer que não, a Rapaz. preocupação agora é com a candidata do deputado. O discurso tá pronto, mas olha lá, fica à vontade. Não, eu vou ser sincera, de verdade. Pois não. O meu perfil é muito mais legislativo. De coração mesmo. Eu acho que o que eu entendo, o que eu gosto, até mesmo para a sociedade, eu entendo a minha participação sendo muito mais útil no legislativo de condução, sabe? De Muito comportamento. Muito bem. De realmente de ser participativo, de estar ali interagindo, de ser aquela pessoa a da escuta, ao de dar a mão, sabe? Eu sou assim. Eu entendo que Mas eu não entrei no descarta a possibilidade. Eu entrei no legislativo por conta disso, porque eu entendo, até mesmo, eu já até comentei isso, sobre a minha formação no direito, eu me sinto confortável de participar. Muito bem. Agora, rapaz, mas eu não é pra ser sincera? Na vida a gente certeza. tem que ser sincera. Eu não ia planejar estar aqui hoje. Sabe-se lá como é que eu vou planejar estar em 2028? Ou seja, não descarta a possibilidade. Eu acho que a vida é dinâmica, é um rio Deixa eu que só vai lhe passando. dizer que o Gui Lagula disse que você nunca foi lá. Quem? Ah! O Gui Lagula. O Gui Lagula aí, ó. Vai, Brasil, vai. Ah, O melhor eu já hambúrguer de pedi Paulo sim Afonso. lá. Já Melhor pedi. hambúrguer Eles de Paulo estão Afonso pedindo pra região. você e sua equipe depois da Meu passadinha amigo lá. Edilcinho Tá Maguila. Lá na Passada lá. Libanesa. Maravilha. Ah, os assessores agora ficou alegre. Eu posso dar Fica aqui embora, que pro é- meu A assessora, Não, quer não. a assessora ficou... Ela quando viu dar, uma- posso dar. Fica à vontade. Pode ser. Ela quando viu o hambúrguer disse, vamos demorar mais um pouquinho. É o melhor de Paulo Afonso. É o melhor, o melhor. Luísa, obrigado, minha irmã. Luísa, eu eu sou quero... seu admirador, eu gosto de ouvir você falar. Obrigada. Onde você tá, porque é mentalidade, não é conversa de leriado. Eu vejo que você tem realmente algo para mostrar para Paulo Afonso. Eu sou sincero. Muito Sou obrigada. sincero. Parabéns. Você é uma pessoa que é advogada, não é conversinha, não. Fala o que pensa. Fala o que pensa. Agora, cuidado, quem está começando em política, eu estou dando por experiência. Seu avô era assim. Era, não é. Certo? Seu avô é assim. A arte da política é de juntar, não é de espalhar. Cuidado na metralhadora. Na coisa, porque tem gente que é do lado de vocês que Falando tá em metralhadora. se sentindo mal. com Gil, falando em a metralhadora. situação. E aí, A notícia é de que houve uma... Você fez a entrevista no podcast e você mencionou o ex-vereador, atual candidato a deputado estadual, Mário Galinho, e que isso acabou lhe rendendo 2 processos. Você já tem Confere, conhecimento já, disso? acho que você não foi citado ainda. Não recebeu tenho nenhuma conhecimento, citação. Não recebi nenhuma citação. É porque a notícia é de que já há 2 processos. P em alerta é curso. P alerta, rapaz. Pois é, ó, tá vendo? Rapaz, o P-Alerta sabe primeiro, Primeiro que que é. que vai Ou ser. seja, É, não tenho o conhecimento. candidato Mário Galinho ajuizou 2 ações, uma civil e outra criminal, contra você, por conta dessas declarações. Claro, você vai ser citada, vai... Ela, vai- como vai ver o advogada, contraditório, se depois ela processo denunciou, legal. porque ela tem documento. Pois é, Sim, ótimo. Cabe ela apresentar a defesa Ela que vai apresentar, ela que não ela fez entender uma cabível. coisa só pra ferir galinho. Ela tem documento, deve ter. O que ela é advogada. muito diferente, eu acho assim, eu quero aproveitar esse momento para ser bem breve sobre isso. Diferente dos outros candidatos, Sim. ou quer que seja, das outras pessoas, até mesmo dentro da comunicação, as pessoas ferem e falam palavras ao vento porque querem, porque acham legal. Eu nunca fiz isso. E se fiz naquele momento, eu até imagino, vamos aqui, colega advogado, a ação penal deve ser de calúnia. Penso eu, porque Provavelmente. tudo que eu Crime contra- falei... Crime contra a honra. que um crime contra a Um honra dos específico três. de calúnia. É. Porém, e que nem eu nem citei, não foi Caluniar sobre alguém ele, imputando foi, falsamente fato definido como foi crime. sobre o irmão dele. E é que tem muitas provas. Porque caluniar é falar algo sem provas. E eu disse muito bem claro lá, eu tenho todas as provas. Muito bem. Então o processo vem, o advogado vai estar na ponta do comporta lápis. a exceção da verdade. A gente pode até- comprovar. Ô, E a Luísa, prova estará lá. antes de você Na ir- verdade, já deve estar até
na delegacia. Agora o Galo é arretado, o Galo bota capete, o Galo... A gente apelidou, o Galo Luísa. ficou todo assanhado. Calma, Galo. Antes de você... Política é assim mesmo, tá só começando. Não, Ele ele bate- devia saber, ele ofende tanto, quem apedreja tem que estar esperando a pedra. Ele já lhe Tem ofendeu, telhado, Luísa. Tem que ter telhado de vidro, quem fala o que quer tem que ouvir o que também não Isso, quer. muito bem. Então é assim, Luísa de Deus é assim. Luísa de Deus não vai dar a face e virar a outra. Então você não Só Jesus retira Cristo nada do fez que você isso. disse. Não retiro. Fim de papo. Beijos e escutem Peraí. no podcast o que eu falei. Muito porque bem. é isso, escutem, procurem. Deve estar lá nas horas finais. Luísa de Deus, quero agradecer. Faça 3 seu horas jabá. e 35 minutos. Arretada essa entrevista, ela deu um burro até na mesa, que nem Raimundo Varela. Faça sua jabá, faça sua jabá de encerramento. Peça voto. Encerramento, minha filha, olha a última. Como é que você vai embora aí no pé do pai da fala, jabá? Joga, Peça Luísa de seu Deus, voto. vem! Perfeito, gente. Ó, foi muito bom participar. Me senti altamente confortável. E quando diziam que eu não iria vir porque eu tava fugindo, é mentira, porque eu não sou assim. Acho Isso que eu mesmo. mostrei isso assim. Gosto de falar, sou assim, sou muito clara com tudo que eu acredito e defendo. Quero muito essa oportunidade de vocês, que certamente me ouviram aqui hoje. Quero a oportunidade até daqueles que só acham que eu sou algo e não sou, porque só reproduzem um discurso que não tem conhecimento. Que vocês me deem essa oportunidade, se aproximem de mim através das redes sociais, que é um mecanismo muito interessante hoje. Vá lá, sinta-se totalmente confortável a conversar comigo, o arroba. porque eu gosto de conversar. Meu arroba é Luísa de Deus 11118. Aí já entrando, o meu número é 11118. Daqui a 5 dias que estou em Seu contagem governador. regressiva para justamente teclar lá o 11118 e confirma, dia 2 de outubro. Quero pedir que vocês, nessa reta final, estejam muito comigo. Vocês que estão totalmente também indecisos, perdidos na política, que veja e enxergue em mim uma garota realmente, garota mulher, né? Garota. Enfim, de espírito público, de realmente muita coragem. Essa que é voz isso que pro a seu gente deputado precisa. federal. A gente precisa de coragem, eu tenho muita coragem e coração. Então, meu deputado federal, Mário Júnior, quem realmente é do chão, da terra, quem tá aqui por interesses da nossa cidade, não se confunda com nenhum outro que tá realmente aqui chegando, até mesmo no meu aniversário, que nunca veio aqui, que não tá com interesse nenhum aqui. Então, lembre-se, deputado federal 1111, governador 44, porque é pra Bahia mudar, avançar, dar um salto de verdade. Não se prenda a sigla partidária alguma. Vocês têm que pensar no melhor pra Bahia. A Semineto é o mais preparado, sim, independente do que seja. Não comam o reggae também de oposição, que ele é tanto faz, ele não é tanto faz coisa nenhuma. Ele tem sim um alinhamento de política de resultado, ele quer fazer. E se seu presidente é Lula, vamos com Lula e com a Semineto. E senador Muito bem. Cataleão, Aê, Raimundo Varela, eu Quero lhe parabenizar, quero desejar a você sorte no dia 2 de outubro. A doutora Desejo botou sorte pegada. a você, muito obrigado por participar do P-Alerta e saiba que as portas do P-Alerta sempre estão abertas. P-Alerta hoje é um canal digital, a partir de daqui a 6 meses vai estar no FM também. Então, conte sempre com as portas do P-Alerta. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, Moisés. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada, Rômulo. E sucesso pra vocês, gente. O Alerta vai crescer muito, vai deslanchar aí na nossa E nós vamos dar cobertura total nas eleições de 2022. Ei. Vai, Luísa de Deus! Pois é. Bora pro intervalo, Gil. Vamos pro intervalo. A gente volta já. Tchau. Ah.